Fala pessoal, muito bom dia aí a todo mundo. A gente quer agradecer vocês pela presença, pela participação. Lembrando que essa reunião vai ficar gravada, vai ser postada lá no nosso canal do YouTube, o Filosofia Política UERJ, e depois disponibilizada na sala da disciplina, assim como as outras. Bom, hoje é a nossa última videoconferência, nós fizemos poucas porque a gente optou desde o semestre passado por fazer esse esquema de podcast, né, de colocar os áudios lá para vocês, relativos aos textos. Toda semana teve um áudio diferente, pertinente, relativo ao texto da semana ou da vez. E essa aqui, claro, é a disciplina Filosofia Política da Educação. Eu estou aqui com o professor Heitor Coelho e a Larissa Agler, que é a monitora da disciplina. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. De novo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, hoje, como da vez anterior, na última videoconferência, nós estamos aqui mais para ouvir, né? Para ouvir, eu digo no sentido de ouvir as questões de vocês, as dúvidas, principalmente tentar sanar até como antecipação à prova, a segunda avaliação, que vai ao ar ainda hoje. Né? Muito bem, então já temos uma dúvida aqui da Ana. A segunda avaliação é hoje, né? A avaliação é o Diogo. Não, é amanhã, peraí. A avaliação não é hoje me ainda, bagunça, né? não. É amanhã, não me bagunça, não. Não, não é hoje. Eu que estou confundindo, eu acho que é hoje. Eu é amanhã, isso. Cara. Não, acho que entra... 28, ó, tô vendo aqui agora. Entra amanhã. Ah, então tá. Vai. 28 então, olha só, tá. Ó, não dá o susto das pessoas assim. Ó, quem tá ruim da cabeça. Quem tá ruim da cabeça com toda a papelada da mudança, etc. Tá certo, gente, desculpem. Amanhã, a partir de amanhã, tá? Desculpa, professor, que não tá... Eu tenho uma agenda, na minha agenda tá dizendo certo. Sabe o que agora eu vou explicar, porque até com a agenda a gente se confunde. A minha agenda eu botei para me avisar um dia antes da prova. Aí ela tá... Agora eu tô vendo aqui, apitou. Postar prova. Me avisou com 24 horas de antecedência, daí minha confusão. Muito bem, temos duas questões já. Eu tô vendo aqui no texto. Você já está abrindo aí na página 333, Larissa? Está aqui a Bíblia. Tá vendo a vantagem do livro de papel? Eu vou ter que pegar F. Eu já consegui abrir também aqui a 333. Eu estou procurando. Que é a empresa de si mesmo como ethos da autovalorização. Hedonismo fraco e existencialismo... existencialismo fraco, né? Não estou achando, vou ter que ser pelo calibre. E hedonismo fácil. Não, olha só, deixa uma coisa que eu vou atender aqui, tá? A Iria, desculpe se eu estiver falando errado. Iria mesmo. A prova poderia ser postada hoje mesmo, assim teríamos mais tempo. Não. Tá. Tudo bem. Olha só, vocês vão ter exatamente o mesmo tempo. Vão ter aqui o prazo vai ser de 5 dias. A gente que vai ter menos, exatamente. Se a gente postar hoje, a gente vai ter menos para corrigir. Para organizar. Não, mas aí o dia final seria o mesmo, pô. Hoje está fresco na cabeça da gente as explicações de vocês aí, de repente a gente tinha mais ideia, né? Mas é justamente por isso. Eu acho que a gente botou para quinta, justamente para não ser o mesmo dia da videoconferência, para a gente ter um pouquinho... para deixar esse espaço entre uma coisa e outra. Eu acho... Olha só, para ser bem sincero, fui eu mesmo que propus o calendário, eu acho, dessa vez, e o Diogo comigo acertou. E eu não lembro de onde eu tirei isso. Eu acho que foi por isso. Não é bom que fique no mesmo dia, ter a aula e a prova. Uma ideia assim. Tá, agora eu estou finalmente achando o trecho. Vocês já acharam aí, gente? Uhum.
Sim, sim. Diogo achou? Tá. Uhum. Eu não achei exatamente a frase, mas eu sei do que se trata. Deixa eu ver. Eu achei. Se eu Veja acho a se não é frase isso. aí. Achou? Seria um erro denegrir essa imagem da ética empresarial como se fosse apenas engodo e usurpação. Esta é a ética do nosso tempo, mas não devemos confundi-la com um existencialismo fraco nem com um hedonismo Ah, tá. fácil. A ética empresarial encerra, é claro, essas formas éticas, exaltando o homem que faz a si mesmo e a realização plena. Mas é por outros aspectos que ela se singulariza. A ética da empresa tem um teor mais guerreiro, exalta o combate, a força, o vigor e o sucesso. Transforma o trabalho no veículo privilegiado da realização pessoal. Sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa vida um sucesso. Bom, e segue, né? Eu acho que primeiro preciso ter clareza do que vocês estão entendendo aí por existencialismo e por hedonismo, sendo, eu acho, o existencialismo o mais complicado dos dois termos, né? Uhum. Bom, hedonismo é a vida guiada pelo prazer, né? A pessoa querer ter a vida de bom vivant. E fazer isso por convicção. Desculpa, acho que é preciso ir um pouquinho além. O hedonismo é você fazer isso por convicção. Entendeu? Olha, o melhor da vida é viver uma vida prazerosa, então eu vou curtir a vida doidado, possivelmente sem moderação. O que tem para fazer da vida? É sair com a curtição. Curtir a vida doidado sempre, o tempo todo. Seria um jeito muito tosco, talvez, simplificado, de dizer o hedonismo. Diogo, se tiver algum reparo a essa minha descrição, Não, faça acho que é favor. isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Colocar o prazer, o desfrute dos prazeres do mundo acima de qualquer outra coisa. E os prazeres para você, né? Aquilo que te dá prazer e tal. E buscar isso acima de tudo, de qualquer outra coisa. E é muito do que a gente vê, né? Como bem bom sucesso. Ele está falando aqui também, né? Sobre essa ética, é sobre isso também, né? É sobre É isso. valores. Ele está dizendo que é isso também, né? Então, e o que é o existencialismo? Bom, aí o existencialismo, eu acho que é preciso um pouquinho de contexto, até porque ele aparece aí um pouco, de uma forma ou de outra. É um movimento filosófico, uma corrente de pensamento, um movimento filosófico, político, pouco político, né? Mas é filosófico mesmo, da Europa, acho que reverbera pelo mundo, como tantas outras coisas que a Europa criou e reverberou muito por esforço da própria Europa. Enfim, ali no período do início do século passado, eu tenho a impressão aqui que o que ele está pensando mais como existencialismo, eles, né, no caso, o Laval e o Dardot, nessa frase, é o mais próximo do existencialismo francês, e notadamente do Sartre. Por quê? Mas aí, Diogo, Larissa, vocês me complementem, né, se acharem importante. Estou pensando principalmente no porque o Diogo pode achar que eu esteja em falta com o existencialismo alemão, por exemplo, que eu conheço menos. Não. Mas o existencialismo francês, aí eu acho que está pegando por causa dessa ideia que tem, e que no Sartre é muito forte, e principalmente é muito conhecida, e foi o que tornou o nome existencialismo famoso, essa ideia de que a existência precede a essência. É o que está no... Eu arrisco dizer que é o mais famoso dos textos existencialistas, que é o existencialismo é um humanismo, em que ele diz essa frase. Com o que ele quer enfatizar que ninguém tem uma essência pronta. Você não chega ao mundo com uma essência. A sua essência é feita pelo que você faz no mundo. O que define você é o que você faz. E o ser humano ele está irremediavelmente livre, inexoravelmente livre,
ainda que ele escolha não escolher nada, isto será uma escolha. Claro, você escolhe diante de circunstâncias, aí o existencialismo tem a sua dívida para com a escola do marxismo. Você não escolhe em circunstâncias alheias, você escolhe a partir de circunstâncias alheias a você. Você não define as circunstâncias que você vai escolher, mas você sempre vai escolher. Até uma pessoa presa pode escolher fazer uma greve de fome. Guerra de fome. Até você pode, inclusive, sempre escolher, ou quase sempre escolher se matar. Mas será uma escolha. Seria esse radicalismo do existencialismo que vai colocar o ser humano sempre podendo escolher alguma coisa. Mas para o existencialismo isso é uma fonte de profunda angústia filosófica e existencial, porque, afinal de contas, você fica solto no mundo. Você não tem nada para te dizer o que você deveria escolher. Qualquer escolha vai ser sua, vai ser responsabilidade sua. Enfim. Então, o existencialismo fraco, o hedonismo fácil é porque eu vou aqui curtir a vida adoidado, melhor estilo, sessão da tarde. Pronto. Não tem nenhum peso de como uma opção de vida. Isso vai no automático. Penso que ele é fácil por isso. Porque o mundo está o tempo todo te falando para fruir, para aproveitar os prazeres, etc. E o existencialismo fraco é porque ele só olha para o lado do individualismo. Ele pega a questão existencial por um lado individualista. A sua escolha é só sua. E para responsabilizar sempre o indivíduo por tudo que acontece com ele. Mesmo o que não é culpa dele. Coisa que o existencialismo não faz, não propriamente. O existencialismo vai, sim, nos procurar nos obrigar a nos depararmos com a nossa responsabilidade. Mas não é para a gente se culpar por tudo que acontece com a gente, ou pelo menos eu entendo. Agora, o existencialismo fácil é porque o sujeito, a razão neoliberal, no auge, ela vai dizer que tudo que acontece contigo é culpa sua. Se você é pobre, é culpa sua. Se você é rico, é mérito seu, e não da herança milionária que papai te deixou. Ou, para dizer como o meme já deixou clássico, se você tem um trabalho bom é porque você mereceu, eu mereci. É fraco por isso, porque abstrai das circunstâncias e porque, enfim, serve só como instrumento, ou principalmente como instrumento ideológico do poder. Agora, o que esse parágrafo aí está falando é que ele não é só essas coisas, né? Quer dizer, a razão neoliberal, a fábrica do sujeito neoliberal, ela não é só isso. Então é justamente para enfatizar que ela não se limita a essas coisas. Ela é essas coisas também, mas ela também é isso que o texto continua aí, uma coisa que exalta o homem que faz a si mesmo, que propõe que possa haver uma realização plena em todos os aspectos da sua vida, quer dizer, que você pode, como gosta o Diogo de lembrar do livro lá, você pode ser foda em todas as áreas da sua vida. E o trabalho e a realização pessoal, ela faz o trabalho e a realização pessoal se confundirem. Se você é bem sucedido profissionalmente, a sua vida é um sucesso. E esse é o ponto que ele diz que é uma distância total, né, do existencialismo e mesmo do hedonismo. Porque embora dá para se confundir de vez em quando com o existencialismo fraco, nesse sentido de que cada um está se fazendo enquanto está vivendo, né? A gente não tem um ser pré-programado, não tem um sentido da vida pré-estabelecido, todas as nossas decisões, em alguma medida, são realmente nossas, a responsabilidade de toda a nossa vida é nossa, porque a gente sempre teve uma decisão, não importa o quão pressionado a gente está pelas circunstâncias, a gente sempre tem uma decisão, a gente é, como diz o Sartre, condenado a ser livre, né? Condenado a escolher, condenado à escolha. O tempo todo a gente tem que tomar a decisão, escolher, e essa decisão é nossa. Ele chama de má fé quando a gente joga a decisão para o outro. Não, eu só vim aqui hoje porque o Heitor marcou essa videoconferência. Não, eu quis vir e vim. Né? Não é porque o Heitor marcou, não é porque a UERJ é uma instituição maior do que eu, não é porque Deus mandou, não. Se eu vim, eu quis vir de alguma maneira.
E tem esse aspecto, mas não tem nada a ver, por exemplo, o existencialismo com uma ética do trabalho e do sucesso, né? Não tem nenhum horizonte de sucesso nesse pensamento existencialista, nessa ética existencialista. É justamente assumir a sua condição de estar aí no mundo jogado sem nada maior que você que determine suas ações, portanto, nesse âmbito angustiante ao mesmo tempo de máxima angústia e máxima liberdade. Não tem nada a ver com sucesso, quanto mais através de uma ética do trabalho por dentro dos trabalhos disponíveis no mercado de trabalho. Né? Isso é até algo que para o existencialismo te distancia da sua liberdade. Você achar que o sentido da sua vida é ter um trabalho, acumular bens materiais e ter sucesso. Sucesso seria um ideal falso para o existencialismo, mas para a ética neoliberal é o ideal, né? Você tem que ter sucesso, tem que ser bem-sucedido, e isso passando por uma via de trabalho dentro do mercado. E acho que também é o ponto que vai distanciar, não sei se tanto a questão de sucesso ou acumulação de bens materiais, que talvez possam fazer parte, em alguma medida, de um certo hedonismo, mas a ética do trabalho, né? Você tem que trabalhar dentro do mercado, né, uma espécie de sacrifício dentro do mercado para conseguir os prazeres que então a vida poderia te dar. O hedonismo não passa por aí, né? Passa justamente por, se for possível, seja um vagabundo dentro do trabalho para desfrutar prazeres que ele não vai te proporcionar lá dentro. Seria, acho que, mais por aí do que ficar se dedicando a um trabalho, ser incansável ali dentro e tal. Né, Heitor? Me parece. É isso que é completamente chutado. Tal como, logo em seguida, né, isso que eu estava voltando, eu voltei a olhar o texto para ver a sequência, porque na sequência o que ele vai fazer? Ele vai voltar a falar da SESI, né? E também aí a diferença da SESI, né? Como a gente enfatizou no áudio, né, no podcast. Tanto o que ele parece pegar é pegar esse tipo de coisa, o existencialismo, as asceses estoicas e tal, e esvaziar dos propósitos maiores e restringir aquilo ao mundo do trabalho e do empreendedorismo e tal. É isso, tudo está focado nisso. Que é um jeito de fabricar o sujeito neoliberal, que é um sujeito, ainda é um sujeito do trabalho. E é fantástico porque é essa mesma sociedade que vai produzir teorias que propõem que nós não vivemos mais numa época do trabalho, que nós não vivemos mais numa sociedade industrial. É justamente no momento em que a gente está sendo mais explorado, está tendo mais uma indústria, superindústria, né, como agora está entrando em voga falar. Vejam, é diferente de dizer que o trabalho não tem, de fato, nunca teve uma... Enfim, eu não quero entrar nas discussões sobre a centralidade do trabalho. Se o trabalho é uma coisa inerentemente central para a vida humana ou não. Mas é fato que ele é central ao capitalismo, e o capitalismo quer disfarçar isso. Particularmente o capitalismo neoliberal, ele tenta... Não! É importante você ser uma pessoa ampla em todos os aspectos da sua vida, mas enquanto está dizendo isso, ele está fazendo você colocar o trabalho como única coisa central. Sabe o que eu estava lembrando? Eu estava lembrando do Adriano, jogador de futebol. Porque aí é que a gente vê que a nossa ética ela não é hedonista de verdade. Aspas. De verdade. Não existe de verdade, talvez. Mas é um sujeito que foi por hedonismo, né? Aliás, o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas pelas tantas, ele falou que se explodiu do futebol, cara. Foi isso. Ele gosta. Você gosta de futebol? Eu gosto de futebol, gosto. Mas gosta mesmo. Eu gosto, mas de verdade. Do que você gosta de verdade? Não é o futebol, gosta mesmo. É tua farra. E quem pode culpá-lo, não é verdade? E é muito censurado por isso, muito censurado. Tudo bem o cara curtir enquanto ele for bem sucedido no trabalho dele, né? Aí hoje em dia eu vejo o pessoal falar, aí você consegue fazer a crítica ao Adriano vir junto do elogio do Romário. O Romário aprontava todas, não sei o quê, mas estava lá fazendo gol.
Quer dizer, o importante, no fim das contas, é fazer o gol, é ser um profissional competente, não sei o quê. Posso ter É você dar viajado o aqui um pouco no resultado. É exemplo. você dar o resultado que a empresa espera, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que ela permite esse tipo de coisa, ela também. Tipo assim, eu vejo também como essa permissibilidade como algo que, tipo assim, a gente precisa, né? Então a gente vive tanto no extremo, em tudo, no trabalho, que isso acaba virando mesmo uma necessidade. A gente precisa explodir para algum lado, entendeu? Então, assim, que seja, que seja com isso, entendeu? E não, sei lá, deixando de dar resultado no trabalho. Prefiro que você faça uma farra ali fora do que deixe de dar resultado. Todo mundo precisa, né, recarregar as energias, tudo bem, e você, se você quer ter sucesso para poder aproveitar a vida, ótimo, contanto que você tenha sucesso. Eu acho que entra por aí, né? E a gente vê Para quem muito ainda isso não viu, a Larissa postou aqui no chat, só completar isso, um resuminho das coisas que nós acabamos de falar, tá? isso também vira política das empresas, né? Eu vejo muitas empresas que, tipo assim, no final do ano fazem aquela festa micareta, entendeu? Tipo assim, nossa, vamos curtir agora. Aí ficou, sei lá, 360 dias, entendeu? Porque tem os dias do Natal, dos feriados, vamos dizer que a gente trabalhou, sei lá, uns 300 dias. E um dia no ano eles tiram para recompensar aquele funcionário. Aí chama artista, aí não sei o que lá, e libera bebida. Mas olha só, você pode fazer, mas tem que ter o limite, porque senão também você é demitido. Então, assim, tudo tem essa linha tênue, né? Eu acho que dentro da lógica da empresa, dentro da excesso do desempenho. Se você mantém seu desempenho bom, você pode fazer meio que tudo, né? Não importa se você é uma pessoa medíocre. Eu acho fantástico o termo happy hour, né? Se Nossa. essa é a hora feliz, o que dizer das outras 10, né? O que isso nos diz das horas anteriores? E, no Exatamente. entanto, se quer vender que o trabalho é uma realização. A gente não Bom, tem como gente, você gostar espero, do. não sei. Não tem Eu como fico você gostar pensando do seu assim, trabalho? não tem como você. Não, tem como você gostar do trabalho, mas não tem como você gostar do trabalho Tá tendo em bom. mente que, sim, hoje a maioria das pessoas estão ganhando aí um salário mínimo. Tipo, ok, eu gosto do meu trabalho, mas também tudo tem limite, né? Então, assim, eu acho que é tanto uma pressão para você estar lá feliz e, tipo, nossa, transparecer. Só que em compensação também o que o capitalismo e o que o neoliberalismo nos entrega são condições precárias. E aí que entra, eu acho que essa questão, assim, você falou do capitalismo em si, que o trabalho é inerente ao capitalismo, porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então, assim, fica meio difícil você ir trabalhar com a felicidade. Nossa, eu adoro meu trabalho. Você pode gostar o quanto for, mas as contas vão te preocupar. Sim, eu tenho ido bastante no Guanabara. A gente falou, acho, na última videoconferência também. E, cara, assim, simplesmente no começo do mês não tem frango no frigorífico, assim. Não tem. O cara tem que ficar trazendo estoque, 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 porque as coisas estão tão caras que a base da alimentação de todo mundo tem sido frango. E aí, quando chega, o pessoal correndo assim, ó. Juro, parecia cena de filme, assim, eu poder pegar bandeja de frango. E eu correndo junto, né? Mas enfim. Eu quero fazer dois comentários. Primeiro eu vou falar porque o Luiz Thiago colocou um comentário no chat. Essa lógica útil vai... Gente, o pessoal que está perguntando na necropolítica, ninguém esqueceu de vocês, tá? Só para ficar bem claro. O que ele comentou? Essa lógica útil vai ao encontro do texto sobre a sociedade do cansaço, quando nos propomos o não descanso para ter sucesso. Sim, penso eu que sim, estou vendo que o Diogo e a Larissa também estão concordando. Sociedade do cansaço e sociedade liberal são, acho que a gente menciona isso no podcast, são dois termos diferentes, duas maneiras um pouco diferentes de olhar por o mesmo fenômeno.
Então, é natural você ver semelhanças, penso eu. Eu quero perguntar... não, eu vou fazer um comentário. Uma coisa que a gente precisa frisar, lembrando do saudoso Ramon Valdez, vulgo Seu Madruga aqui no Brasil, não há trabalho duro. Duro é ter que trabalhar. E todo mundo tem que trabalhar, né? A questão, o que diferencia o modo de produção capitalista dos modos anteriores, agora é sociologia básica, é que você continua sendo obrigado a trabalhar, mas não tem um sujeito lá dizendo para você, trabalha senão eu te mato, trabalho senão eu tiro a sua terra, trabalha senão eu mato os seus filhos, sei lá, eu te dou chibatada. Não. Ele diz assim, olha, nós somos iguais, tá? E somos cidadãos iguaizinhos. Eu sou dono de uma mega corporação, você é um pobre coitado sem ter onde cair morto. Somos iguais. Você está escolhendo trabalhar para mim. Entende? Aí como é que isso pode ser, o existencialismo fraco pode vir daí? Você que está escolhendo. É uma escolha sua. Você não é obrigado a trabalhar aqui comigo. Se você não está satisfeito, você pode trabalhar em outro lugar. O que não está sendo a coação? Esse cara está sendo coagido a trabalhar. Como ele não tem nada, ele tem que trabalhar para alguém. Ele é obrigado a vender a força de trabalho para alguém. Se todos os alguém que tem para comprar a força de trabalho dele o exploram implacavelmente, então ele será explorado. Não tem jeito. E não vai ser o mesmo, o cara que é o patrão dele não vai ser o mesmo que vai tirar a casa dele. Mas alguém vai tirar a casa dele. Se ele não conseguir trabalho. Ninguém vai impedi-lo de comer, mas também ninguém vai dar comida para ele. E quando ele estiver na rua sem casa, não vai ser o patrão que vai botar negócio no banco da praça ou debaixo do viaduto para ele não ter onde dormir. Mas o patrão vai achar ótimo para acabar com essa vagabundagem de dormir na rua. É fantástico. Eu queria perguntar para a Ana se o que a gente disse até agora respondeu a altura aí da dúvida dela, para a gente poder passar para as questões que já fizeram sobre a política. Ok, então. Então vamos lá. O início do texto, necropolítica, e a Eduarda fala, eu confuso com o texto necropolítica e a definição de necropolítica e a diferença do biopoder. Penso eu, gente, que é mais ou menos a mesma pergunta. É que uma pega uma coisa mais pontual, né, do começo do texto, mas no começo do texto ele está justamente falando de biopoder. E, portanto, qual a diferença de uma coisa e outra, eu acho que vem bem a calhar falar mais ou menos das duas coisas ao mesmo tempo. Concordam, Diogo? Claro. Tá. Vamos lá. Então eu vou ler o começo do texto. Então eu suspeito que ela esteja falando do começo do texto mesmo, e não do resumo, né? Então ele começa com um provérbio que eu não vou nem pensar em me arriscar a tentar pronunciar a língua, o idioma original. Ele deixou sua pegada na pedra, ele mesmo seguiu. Alguém poderia resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por biopoder. Aquele domínio da vida sobre o qual o poder tomou o controle. Mas sob quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte? Quem é o sujeito dessa lei? O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte e sobre a relação antagônica que coloca essa pessoa contra seu ou sua assassino-á? Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto? A guerra, afinal, é tanto um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar.
Se consideramos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou morto? Como eles estão inscritos na ordem de poder? E aí entendem por que eu estou dizendo que é mais ou menos a mesma pergunta. Porque o que abre o texto é ele justamente se perguntar, primeiro, se a noção de biopoder dá conta dos problemas contemporâneos da política. Spoiler, não. Ele entende que não. E segundo, então qual é a diferença? Por que não dá conta? E o que a gente precisa formular conceitualmente, teoricamente, para tentar dar conta? Nós precisamos de instrumentos. Ele vai dizer, não dá conta, o biopoder não dá conta por causa desses fenômenos. Por que o biopoder não dá conta? Porque ela não vai contabilizar formas contemporâneas de poder. O direito sobre a morte, guerra, resistência ou luta contra o terror, que tornam o assassinato do inimigo o objetivo primeiro e absoluto. Ele entende que você tem uma organização política em que matar é o objetivo. Não matar qualquer um, matar o inimigo. E aí, matar o inimigo tem uma questão racial, né? Tem a ver com racismo, com muitas formas de racismo, que são... Lamentavelmente, o racismo tem uma longa e rica história cultural. E... Bom, aí eu acho que é preciso entender o que é biopoder, né? A gente explicou, mas, claro, não custa se repetir. O biopoder é o exercício do poder pelo controle da vida e pelo prolongamento da vida. Veja, o biopoder ele é o companheiro e o complemento, acho que dá para a gente dizer, daquele outro aspecto que a gente mencionou quando falava sobre o texto do Byung-Chul Han, né? Da sociedade disciplinar. O Byung-Chul Han, ele fala da sociedade disciplinar como dizendo, olha, ela não é mais o suficiente para entender a sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho tem um outro elemento do qual a sociedade disciplinar não dá conta. Né? Vai acontecer uma coisa parecida aqui. O Mbembe vai falar, olha, a ideia de sociedade biopolítica, de poder biopolítico, não dá mais conta de uma outra coisa aqui, só que em aspectos diferentes. A disciplina é o poder que te obriga a andar na linha, te obriga a seguir o horário, a trabalhar, ou a estar recluso num hospício, e te joga um monte de injunções negativas. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Estamos de olho. Se você sair da linha, a gente pune você. Isso é o poder disciplinar. Mas você tem uma outra coisa que é o poder biopolítico, que é a capacidade de... Enquanto você mantém o cara trabalhando na linha de montagem, submetido a um regime de trabalho de exploração cruel, 10, 12 horas por dia em pé apertando parafuso, estamos falando de uma sociedade moderna, mas não da contemporânea, né? Estamos falando aí da Revolução Industrial, do auge da Revolução Industrial, século XVIII, XIX, etc. Tá? As origens disso são um pouco anteriores. Mas eu acho que o modelo, o paradigma mesmo está aí. Para você poder ficar apertando o parafuso o tempo todo, o cara vai morrer. Vai ter problema de saúde, vai ter ler, né, na mão. Então vamos arrumar um tratamento, vamos arrumar uma ergonomia aqui para o braço do cara ficar melhor, a possibilidade dele poder trocar o braço. Vamos botar um capacete na cabeça desse sujeito. E aí, para isso, você precisa estudar. Pô, os caras estão morrendo. Aí você cria uma série de disciplinas no sentido acadêmico, né, de pesquisa, para saber por que eles estão morrendo. Porque está caindo coisa na cabeça deles. Pô, vamos botar um capacete.
É no bojo desse tipo de poder, junto com ele, que surgem, inclusive, as vacinas. Tudo isso são maneiras de prolongar a vida e prolongar a durabilidade do instrumento humano de trabalho. E aí fica o alerta, gente. Uma coisa que o pessoal costuma se confundir, e tem a ver com... Né, a gente conversou isso algumas vezes já, né, Diogo? O pessoal se confunde com Foucault, né? Acha que está defendendo isso. Inclusive, isso apareceu na última avaliação, o pessoal falando, não, diferentemente da sociedade disciplinar que Foucault defendia. Não, gente, o Foucault não defende a sociedade disciplinar. Ele só explica. Da mesma maneira que ele explica a biopolítica, da mesma maneira que, aliás, o Byung-Chul Han explica a sociedade do desempenho, que o Achille Mbembe explica a sociedade necropolítica, o poder necropolítico. Inclusive, eu penso que todos eles se opõem muito, muito enfaticamente àquilo que estão diagnosticando. O Foucault, ele acha, assim, porque ele não diz, isso é um absurdo, ele não fica dizendo isso é um absurdo, isso é horroroso. Não, ele só diz o que é ali. Mas é uma coisa bem crítica. Eu acho que a forma que ele diz as coisas, assim como Laval, assim como Dardot, a gente pode ver, assim, nas pessoas que literalmente defendem, vou dar o exemplo aí do Laval e Dardot. O pessoal que escreve sobre liberalismo, sobre neoliberalismo, jamais fariam as críticas que eles fazem, que eles trazem, né? Então, tipo assim, eles jamais colocariam, assim, tão nítido, talvez a tese do desempenho, as questões aí, eu acho que Foucault também, eu acho que se ele fosse um apoiador, ele jamais faria críticas tão cruéis, eu acho, ao que ele apoiaria. Não faz muito sentido, tipo, eu jogar pedra no que eu quero construir. É justo. Inclusive, para começo de conversa, os neoliberais não se chamam de neoliberais, né? Bom, não, pode ser. Porque sabe o que é? É que eles estão jogando pedra, mas se você marcar bobeira, você não percebe que são pedras. Porque como é uma descrição... desculpa, é uma linguagem descritiva, pronto, eu acho que eu encontrei o termo que eu queria. Eles usam linguagem, é uma tradição que usa linguagens descritivas. É um pessoal que vai na pesquisa de arquivo. Né? É isso, foi uma filosofia de arquivo. A Larissa viu esse evento, né? Foi uma palestra sobre o Rancière, um ciclo de palestras sobre o Jacques Rancière, em que agora não vou lembrar de jeito nenhum o nome do pesquisador, é um contemporâneo do Rancière, é um pessoal que é um pouquinho depois do Foucault. Esse cara estava contando como foi uma novidade quando o Foucault fez isso, e todo mundo percebeu que ele tinha feito um negócio novo. Ele estava filosofando, mas não a partir da doutrina que já estava consolidada. Ele não estava estudando o cânone da filosofia para estudar. Não, ele estava indo e vendo arquivo de hospício. E de fábrica, relato de trabalhador de fábrica. Ele estava filosofando muito a partir disso. Que não é bem... Mutou aí, Heitor. Ué? Foi, agora foi. Espera aí. A Cia cortou seu áudio aí. Você fica falando, fazendo crítica à sociedade. Legal. Tá mutado de novo. Ô, Cia! Desculpa, tá? Não, desculpa, viu? Os Estados Unidos é a terra da liberdade e... Nem bota esses nomes aqui. E tá, é grande aliado do Brasil. Pronto, vou me comportar agora. Essa é a sociedade disciplinar. Tinha uma coisa muito importante para me falar, porque ela encontrou os docinhos da festa de aniversário. Né? Nossa. Isso aí é importante mesmo. O colar da Moana eu tava mais ou menos, mas o docinho tá certo. Pô, cara, não, que isso? Você quer desprezar o coração de Tefiti, Diogo? Pô, quem é que vai resolver o problema das ilhas, cara? Bom.
Me perdi agora, gente, desculpa. Com a Cia me mutando e aquele. Desculpa, ela trouxe aquele guarda-chuva de chocolate. Guarda-chuva de chocolate. Gente, eu provei isso por conta dessas festinhas deles, depois de muitos anos. É uma porcaria, é muito ruim. Eu tinha uma lembrança tão boa desse negócio, como um doce gostoso. É horroroso. É açúcar e gordura. É muito ruim. Desculpem. Sempre tive essa lembrança, mas. Você foi uma criança mais lúcida, Larissa. Você foi uma criança mais Nossa, lúcida. eu odiava quando a escola pedia dinheiro para comprar ovo de Páscoa e vinha esses chocolates. Nossa, que ódio. Eu sempre fui chocolatra. Então, nossa, eu olhava aquilo com desprezo e todas as crianças, tipo assim, ovo de Páscoa. Não é chocolate de verdade, assim, mas enfim, você tinha um paladar melhor, é isso. O Thiago também está falando aqui no chat, nunca foi bom. Nunca foi bom mesmo, Thiago. Eu aqui não tinha noção, eu não tinha, minhas papilas gustativas estavam destreinadas. Não tinha formado de o gosto mineiro ainda. que almoça com doce, você dá aquilo, é tipo assim, um insulto. Um insulto, imagino. Mas até aí, ó, os mineiros também considerariam a maioria dos pães de queijo que nós comemos aqui no Rio de Janeiro um insulto. Gente, onde é que eu estava mesmo? Você estava falando sobre o biopoder das fábricas, que o Foucault ele ia até os hospícios, que ele fez essa análise. Sim. Enfim, uma filosofia de um tipo diferente e que criou esse linguajar, ou pelo menos retomou esse linguajar descritivo. Então ele usa um linguajar descritivo, a pessoa corre o risco de achar que ele está defendendo as coisas. Não está. Pronto, esse é o raciocínio que eu... É que tem coisas que só de você descrever já fica na cara quão ruim é, né? Quão ruins são. E pelo contrário, se você quiser defender, você vai ter que ficar floreando, proliferando sentido para aquilo. Mas se só descrever, vai aparecer que porcaria que... Olavo de Carvalho. Não, olha, você vê, o problema é o seguinte, nós estamos num mundo em que não basta mais. Sabe o que eu me dei conta agora? Porque é você ver que tem gente que às vezes olha para uma descrição do nosso momento atual horrível e trata como elogio. Eu não estou conseguindo pensar num exemplo específico agora, mas eu sei que aconteceu. Eu não ouvi, minha flor. Peraí, gente, desculpa. Vocês pegam a bola aqui que parece que tem alguma coisa. Vai lá. Eu vou pegar dessa questão do biopoder e da necropolítica. Talvez tenha alguns pontos assim, bem fundamentais que a gente possa resumir. Não dá conta de tudo. Aí vocês ouçam lá os áudios do podcast que a gente fez e dão essa lida no texto para pegar a coisa com uma complexidade maior. Mas o Foucault ele está enfatizando o fato de que o poder soberano nessa sociedade disciplinar é o poder de fazer viver e, por consequência, como ele é o poder que te faz viver, porque ele bota capacete nas pessoas para elas não se machucarem gravemente durante o trabalho, porque ele promove saneamento básico e as pessoas começam a pegar menos infecções letais, porque ele promove campanha de vacinação, porque ele cria um sistema de saúde, não sei o quê. Ele está te fazendo viver, ele mostra isso para você. Eu faço você viver. Logo, ele é aquele que pode te deixar morrer. Se ele não fizer essas coisas, ele te deixa morrer. Então, ele mostra o tempo todo, ele está sempre jogando para esse lugar. O poder soberano, o poder político máximo do Estado, ele não se exerce porque ele é um poder racional, porque ele é um poder todo legalizado, direitinho, dentro de uma lógica de convivência racional. Ele é um poder que tem direito sobre a vida e a morte. E ele fica mostrando isso o tempo todo, exibindo. Ele diz, eu sou aquele que posso te fazer, que te faço viver, e, portanto, sou aquele que posso te deixar morrer. E o Foucault já observa que tem uma coisa que poderia ser uma contradição aí, que esse mesmo poder que se garante ali pelo fazer viver, mostrando isso para você, nas experiências coloniais que ele faz na África, na América, com escravização em massa de pessoas, com exploração, com extermínio de povos inteiros, ele está fazendo morrer ativamente. Como é que se resolve essa contradição? Ele diz por um elemento chave que é o racismo.
o racismo ali da Centro-Europa, que diz, não, o padrão ideal de humano é o homem branco, cristão, europeu, e tudo que destoa desse padrão é menos humano. Se é que é humano, vamos investigar se é humano, se não é, depois a gente descobre, mas assim, pode ser morto à vontade, né? É tão inferior que é descartável, pode ser escravizado, pode ser assassinado, pode ser dizimado. Se a gente achar que vale, a gente até tenta converter à força, lógico. Não vai ficar só trocando ideia com os caras. Se não der para converter, só elimina mesmo, está valendo. O racismo dá essa chave de de estabelecer uma diferença entre um nós, que é o regime do fazer viver, e todos aqueles outros que entram no regime do fazer morrer, numa boa. O Achille Mbembe, ele diz, isso não é falso, porém não é inteiramente verdadeiro, não dá conta totalmente do problema. Pelo seguinte, parece que tanto no tempo quanto logicamente a experiência colonial é anterior à constituição desse sujeito moderno, pleno, que faz viver os seus cidadãos. Logo, esse Estado moderno europeu, civilizado, não sei o quê, ele se caracteriza, em primeiro lugar, pelo fazer morrer. Ele faz morrer todos aqueles outros que também, pela chave do racismo, ele segue aí o Foucault, são considerados menos humanos, inferiores em todas essas terríveis aventuras de colonização, exploração, escravização em massa de pessoas, dizimação de povos inteiros. Nessa exibição do fazer morrer, por contraste com ela, surge a experiência do fazer viver no interior dos seus próprios estados centro-europeus. Entende? E ele mostra, então, ele diz, não se trata, então, de uma biopolítica, como o Foucault coloca. Acho que, desde o início, essa experiência da política centro-europeia, do poder soberano político dos estados centro-europeus, o que está em jogo ali é fundamentalmente uma necropolítica. Necro é morte. Né? Então, é um fazer morrer muitos outros que destoam desse padrão ideal de humano que lá foi criado e lá é estabelecido e difundido. Então, os africanos, americanos, asiáticos, eles podem morrer à vontade e são efetivamente violentados e não raramente mortos, quando não dizimados, enquanto povos inteiros são dizimados por esses colonizadores europeus. Quer dizer, o que está em jogo ali, em primeiro lugar, é uma necropolítica. E, por contraste com ela, surge toda essa biopolítica interna à Centro-Europa. E ele chama a atenção, isso é interessante, que nas regiões colonizadas, né, naquelas que foram colonizadas, a gente vive essa coisa internamente. Né? Na Europa, pelo menos por um momento, dá a impressão que a necropolítica vai para fora, né? enquanto a biopolítica fica dentro. Aqui a gente está o tempo todo vivendo essa coisa de uma necropolítica e algumas regiões de biopolítica. Tem regiões onde se faz viver, mas em contraste com outras amplas regiões onde se faz morrer ativamente. Só observar, né? Onde é que o Estado chega, de que maneira e para quê. A gente sabe quais são essas regiões. Tem regiões que o Estado só chega para dar porrada, matar, né? Não chega com saneamento básico, não chega com escola, não chega com lazer, não chega com nada. Só chega para dar porrada e matar. Então, essa que é talvez as chaves de diferença, né, do biopoder para a necropolítica. Então, agora eu acho que depois da explicação do jogo, porque é uma coisa que eu ia comentar, né? Eu acho que, pela nossa experiência, né, Diogo, Larissa, com esse texto nos últimos semestres, fica nítida a impressão que, apesar de ser um texto que tem uma complexidade teórica considerável e tal, que mexe com alguns autores difíceis, e ainda que vocês tenham dúvidas, é normal terem, é esperado que tenham, sobre certos aspectos do conceito e tal, no geral, todo mundo sabe do que ele está falando. Porque é uma coisa tão presente na nossa vida,
né, esse poder necropolítico, esse fundamento necropolítico do poder é tão presente, todo mundo imediatamente se liga no que ele está falando. Pode até se enrolar para explicar o conceito, para ligar o conceito à coisa, mas no geral todo mundo sabe. E foi uma coisa que acho que disse muito para a gente que que a gente fez bem em colocar esse texto no. Né? A gente tinha receio de colocar esse texto, porque é um texto difícil e tal, mas acho que a gente fez bem de colocar. Bom, mas eu queria perguntar a Eduarda, não é isso? E a Iria, se a explicação dirimiu as dúvidas dela, se satisfez aí as dúvidas, antes da gente passar para os próximos. Para mim foi legal, sim. Consegui ter uma visão melhor do que o que eu estava tendo. Sim. Ok, Iria. Obrigada. Obrigado. Bom, tem uma outra questão do Luiz Thiago. Ele comentou a interpretação dele sobre um texto sobre um trecho do texto, na página 126. A vida além da utilidade, diz Bataille, é o domínio da soberania. Interpretei como uma comparação da dinâmica entre as classes. Trabalhadores são úteis e burgueses são soberanos porque não trabalham. Poderiam comentar a respeito? Poderia comentar a respeito. Até finalmente ancora a morte no reino da... Eu acho que vale ver o contexto, tá? Por isso eu estou indo à página 126 aqui. Tá vendo? Quando eu digo que tem coisa muito densa nesse texto, eu estou pensando em trechos como esse daí. Né? Então, se a gente vai na página 126, o parágrafo que começa aí, na terceira linha, em segundo lugar, Bataille firmemente ancora a morte no reino da despesa absoluta, a outra característica da soberania, enquanto Hegel tenta manter a morte dentro da economia do conhecimento absoluto e da significação. Se algum de vocês entendeu totalmente essa frase, eu vou ficar muito surpreso. Tá? Tomara que tenha entendido, mas eu não espero que vocês... Se entendeu, me explica. Se entendeu? Me explica. Não, por acaso... né, isso aí do Hegel eu acho que eu consigo explicar assim, mas tem que dar uma volta, porque tem que explicar o Hegel. E Deus do céu, o Hegel ele é caricato de tão complicado. O que mais tem é um gênero de piada de filósofo, eu me arrisco a dizer, piada que zoa o Hegel de tanto que ele fala difícil. Ele fala hegelianês, entendeu? O que acontece é que, mas tentando simplificar bastante, é que para o Hegel a história e os conflitos eles são teleológicos, eles têm uma finalidade. E a finalidade da história é a produção, a formação do sujeito absoluto. O fim da história é a formação do sujeito absoluto e o conhecimento absoluto, do qual esse sujeito é o portador. Tá? Ele tem essa ideia de fim da história, e como a coruja de Minerva só levanta voo no crepúsculo, isto é, tá vendo como ele fala? Mas essa, na verdade, eu acho bem bonita, essa frase. Isso quer dizer que você só se liga nas coisas depois que elas acontecem. Muito difícil você entender o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Para alguém entender tudo e ter o conhecimento absoluto, tem que ter acabado. A coisa tem que ter acabado. E aí o Hegel postula o fim da história. Agora, o que é esse fim da história? Aí dá muita briga. E enquanto que o Bataille vai pensar numa vida, diferentemente do Hegel, que sempre vai colocar a vida dentro de um certo sentido, uma certa finalidade, porque toda a vida, toda a existência para o Hegel tem um fim. Ela está voltada para a produção desse fim, que é o conhecimento absoluto. Para o Bataille você tem, de Bataille eu entendo bem menos do que de Hegel, mas você tem uma vida para além do domínio da utilidade. Sendo esse o caso, a morte é o ponto no qual destruição, supressão e sacrifício constituem uma despesa tão irreversível, radical e sem reservas, que já não podem ser determinados como negatividade. A morte é o próprio princípio. Fala, Diogo, fala. Só para pontuar essa questão do Bataille, ele é meio que anti-hegeliano nesse sentido, porque para ele o movimento da vida justamente não tem uma finalidade racionalmente estabelecível. Ele é todo
dispêndio, né? Puro dispêndio. O sol está lá queimando, gastando energia, e isso vai alimentando a vida, que vai crescendo em profusão, exuberância de formas, sem que tenha uma utilidade maior para isso, e as coisas vão... E mesmo a economia humana gira muito em torno da possibilidade e o poder de gasto, despesa, despender. Não é uma coisa racionalmente organizada, como é que a gente distribui a produção? Não, a coisa se estrutura em torno da possibilidade de gasto, despesa, jogar fora, exibir, um negócio assim. Esbanjar, até. Esbanjar, é isso. Acho que... Tá vendo? Como é bom quando você não dá aula sozinho? Negócio que... Não tem. Quem é que vai saber essa gente toda? Não tem como. Ao contrário do que achava o Hegel, eu não tenho esse negócio de conhecimento absoluto, não. Até porque você ganha uma vantagem, né? Se você conhece o Hegel, você já ganha um desconto do destino para não conhecer os outros. Não, sabe que o hegelianismo, ele quando esteve na moda, e isso incomodava profundamente muita gente, né? Como, por exemplo, também o Schopenhauer, né? Que eu sei que é um outro por quem o Diogo tem bastante simpatia, estudou. Uma coisa que eu acho que fazia o hegelianismo ter essa autoridade toda que ele já teve em um dado momento, principalmente na Alemanha, né, claro, é que o sujeito que estudava o Hegel e levava a fé no que ele estava dizendo, ele podia achar que realmente não, a gente chegou no conhecimento absoluto. Tem aqui a enciclopédia sobre as ciências do Hegel e... eu esqueci o nome certo, na verdade. O nome completo é maior que isso, e não é esse que eu falei. Enfim, a enciclopédia do Hegel, em 3 volumes, que é o auge do conhecimento humano. O conhecimento absoluto está aqui. Pronto, a história acabou. E pronto, está tudo resolvido. Mas, bom, aí está aí como o Diogo explicou, super bem. Para o Bataille, não. Né? Não é assim. A vida não tem finalidade, então a morte é o próprio excesso, ela é uma anti-economia. E por isso, ele pode, em terceiro lugar, estou seguindo aí na leitura do texto, Bataille estabelece uma correlação entre morte, soberania e sexualidade. A sexualidade está completamente associada à violência e à dissolução dos limites de si e do corpo por meio de impulsos orgíacos e excrementais. Essa é a hora que o Malafaia vai cortar o nosso vídeo para fazer um vídeo de denúncia sobre como tem... como é o nome disso, gente? Doutrinação de ideologia de gênero e de sexo na universidade. Como tal, a sexualidade diz respeito a 2 formas principais de impulsos humanos polarizados, excreção e apropriação, bem como o regime dos tabus em torno deles. Gente, está indo muito longe. Está vendo a volta que esse homem está dando? Reside na experiência da perda das fronteiras que separa a realidade, acontecimentos e objetos fantasiados. Sinceramente, olha, se o Diogo quiser achar que vale explicar melhor isso aqui, eu acho que é muito interessante esse conceito. Mas a gente só não tirou, a gente só não cortou isso aqui do texto, que eu me lembre, porque é um trecho pequeno, ia dar muito trabalho cortar e vocês iam estranhar. Ia tirar aqui, mas quase dá vontade de dizer, olha, esquece, isso aqui não... Tá indo muito longe, é muito legal, mas está indo para um outro lado. Se tem uma coisa interessante, na real, sobre esse tipo de trecho, é porque também o conceito de necropolítica às vezes virou uma coisa bem... que parece uma coisa corriqueira, né? Pessoas morrem, pessoas são virou mortas, uma farra, agora todo mundo fala. E você vê que a coisa é muito densa, na verdade é uma discussão muito densa, muito, né, complexa, que ele faz com toda a tradição de pensamento e tal. Talvez para ter essa notícia, esses trechos valham um pouco, mas realmente se demorar neles, entrar neles assim, não... porque você precisa de outras discussões muito grandes, né, com Hegel, com Bataille e tal, e que aí realmente não auxiliam tanto a gente a entender o que nos interessa.
que é mais essa parte do que seria, né, a necropolítica, o que ele está chamando de necropolítica. O contraste com o Foucault funciona bem melhor, mas entrar assim profundamente no Hegel, no Bataille, aí é Até brabo. porque o Foucault ele é mais fundamental para você entender a necropolítica. Sim. E nós estamos aqui tentando falar né, não nos esqueçamos, nós estamos falando de educação também, né? E que sujeito a necropolítica forma? E como ela contribui para a criação de um mundo em que se naturaliza o poder, a morte como fundamento do poder, a morte dos matáveis, em que se naturaliza que alguns sejam matáveis e outros não, etc. Aí, quanto à questão do sexo como um impulso, como os duas pulsões fundamentais, que é uma discussão super bacana. Bom, mas aí, para não perder completamente o fio da meada, retomando a pergunta do Luiz Thiago, que era sobre se isso tem a ver com trabalhadores e burgueses, olha, eu não sei dizer, aí talvez o Diogo possa me dizer, se o Bataille está tendo a questão da classe dominante como uma classe que pode se permitir o ócio, se ele tem isso em vista. Eu só, antes de ele dizer, eu quero dizer que isso não é verdade só para trabalhadores e burgueses, proletários e burgueses. Tá? Qualquer classe dominante que eu saiba sempre se diferenciou por poder se dar ao luxo, ou sempre, ou desde muito tempo. Os patrícios romanos também podiam se dar. A grande diferença dos patrícios para os plebeus e para os escravos, que eram muitos, era que eles podiam se dar ao luxo do ócio. E idem para a nobreza feudal, ou mesmo para a nobreza absolutista. Isso me fez lembrar de um tweet, uma sequência de tweets. Eu acho que era o Felipe Neto, estava lendo algum livro ai meu Deus, como é o nome dessa moça do Orgulho? Não sei se era Orgulho e Preconceito, ou se era... Como é o nome dessa mulher, meu Deus do céu? Que escreve esses romances. Jane Austen. Jane Austen. Estava lendo algum livro da Jane Austen. Razão e Sensibilidade, não sei. E aí, em um dado momento, ele comenta assim, gente, mas essas pessoas elas só ficam fofocando, indo em festa, ninguém trabalha, não? Aí alguém respondeu para ele, não, Felipe, essa gente não trabalhava, é isso que é aristocracia, é isso que é nobreza, é gente que é da classe dominante, portanto, pode não trabalhar. E que a diferença é a seguinte, tá? O que muda dali para uma sociedade como a nossa, em especial a nossa sociedade do desempenho, é que a aristocracia vitoriana ou elisabetana, ela queria tomar o seu ócio como uma característica positiva. Eu sou melhor e, portanto, não trabalho. Eu sou melhor e não vou sujar minhas mãos com essa porcaria que vocês aí, seus emprestados, vagabundo não, né? Vagabundo justamente não era xingamento. Enfim, eu não sou plebeu, eu não vou sujar minhas mãos com o trabalho sujo da ralé. É uma coisa que se retroalimentava. Eu sou melhor porque eu não trabalho e eu sou melhor, logo eu não trabalho. Mudou. Hoje a classe dominante quer nos fazer crer que é melhor porque trabalha muito mais duro ou de uma maneira muito mais eficiente ou mais até do que a classe dominada. O que é, evidentemente, falso. Não trabalham nem mais, nem melhor, como nós já comentamos bastante no podcast. Mas aí eu também... Bom, eu tinha perguntado para o Diogo o que ele achava com relação ao Bataille, especificamente. Não, acho que você matou bem a charada. Não é nem só uma questão de burgueses e proletários, né? É uma questão, talvez, que atravessa os tempos para ele. A soberania se caracteriza por poder ser uma vida não útil, não voltada para a utilidade. Por quê? Porque a própria plenitude da vida é esse esbanjar. E a vida que é tornada útil, veja, não é que a gente vive já com vistas a alguma utilidade, não é que a gente já seja por natureza útil para alguma coisa. A vida tornada útil, ela se torna menor, porque você fica aprisionado num tipo de vida que só te faz uma ferramenta útil para alguma coisa já estabelecida por alguma outra pessoa, por alguma outra finalidade social, uma coisa do tipo. Enquanto as classes dominantes, o poder soberano, vai se caracterizar justamente por esbanjar, por poder esbanjar.
E nesse ponto continua muito evidentemente se caracterizando por isso, né? Cara, eu vou de jatinho, eu vou. Você tem uma indústria do esbanjamento que, paradoxalmente, a partir do momento que você consegue ganhar dinheiro com o esbanjamento, eu acho que é essa a palavra, dos outros, aquele esbanjamento se tornou útil para alguém, porque ele está servindo para fazer dinheiro. E aí o capitalismo dá mais uma dessas voltas que ele gosta de dar, mordendo aí o próprio rabo. É isso mesmo, curioso que você falou que a galera hoje, nessa classe dominante, porque vive dentro de uma ética do trabalho, eles se colocam como aqueles que trabalham de verdade, sei que, porém também são aqueles mesmos que esbanjam, né, que podem esbanjar e aí pegam um helicóptero para não pegar trânsito, para ir trabalhar, e, né, vão passar as férias num lugar absurdo, que custam dinheiro que a gente não tem nem como imaginar e tal, esse tipo de coisa. Assim, e trata como trocado, né? Chega um ponto que essa gente, além de esbanjar deliberadamente, ela já não entende mais que ela está esbanjando, né? Eu fico lembrando daquele lance quando os Weintraub fizeram um vídeo como se fosse... Desculpe, eu tenho a impressão que eu já falei disso em algum momento, desculpem se eu estiver me repetindo. Mas é que eu fiquei muito chocado com isso. Os Weintraub fizeram um vídeo para um congresso liberal, chamado Congresso Liberal, que de liberal não tem nada, é um congresso conservador, ou então chamava Congresso Conservador, sei lá. Eu vi isso. Você viu isso? Era conservador? É isso aí mesmo. Eles têm uma liga de não sei o que lá, conservadores. Pronto. E aí eles se reuniram num evento da América Latina. Aí todo mundo falou, e ó, meu Deus. E aí eles, tipo, eles gravando no futuro, sabe? Daqui a 5 anos, agora nós estamos na convenção de 2025, o PT ganhou, então tá tudo muito mal, porque agora tá tudo bem. Tudo ótimo. E tal, aí eles vão avançando no tempo, e no final eles vão presos, e o partido, do PT instala uma ditadura totalitária, não sei o que, a historinha é essa. Mas em algum ponto, digamos, 2035, uma das coisas que eles comentam para dizer como a vida está difícil, eles falam, não dá mais para usar a internet está censurada. Aí uma coisa que eles falam assim, ninguém mais pode andar de helicóptero. Eles mencionam isso. Os helicópteros o transporte por helicóptero foi abolido. Aí meu Deus, que horrível, a nossa liberdade, agora não podemos mais andar de helicópteros. Vejam o que os caras colocam como corriqueiro. Isso é um corriqueiro, dois, uma das coisas que tem de bom na sociedade pelas quais nós devemos lutar. É isso, é aí que eles colocaram andar de helicóptero. O cara não tem nenhuma noção de nada, eles são profundamente alienados, assim. É bom, porque às vezes eu me sinto alienado, eu lembro disso. Aí eu falo, não, eu não sou tanto. Até que eu tenho contato com a vida real, assim. Não é tão grave. Eu descobri isso. Alguém pode me julgar, né? Mas pode me julgar. Eu descobri isso porque eu descobri que tem uma menina que veio de Cuba e ela fala muito mal, assim, entendeu? Muito. E mal de tudo. E aí aqui para ela é o paraíso. E inclusive foi contratada pela Jovem Pan. Nada do que a gente não esperasse. E aí ela foi nesse evento e postando aí que eu descobri, né? Porque eu fui ver assim, gente, quem são essas pessoas? Eu ficaria feliz de continuar na minha bolha e não saber, mas infelizmente, ou não, né? Por causa da liberdade, enfim. Mas é um negócio bem surreais. É umas teorias muito surreais. Eu fico tipo... Esse negócio sobre a liberdade de expressão, um desses caras famosos que tem podcast aí postou, porque a live do senhor presidente foi censurada, né? Porque ele tava falando muita besteira. Foi o cara que tem nome de bicicleta, o Monark. E aí, esqueci o nome do podcast. Ele falou que não, ele falou um absurdo, que os movimentos negros já defenderam o direito de liberdade dos movimentos fascistas, né? Não, o movimento negro defendeu a liberdade da Ku Klux Klan. Não fizeram isso, é falso. Mas foi tanta Pelo coisa contrário, eles atacaram. Assim, você tem histórico de confronto desses caras, né?
E eu fico Não, assim, gente, o que o movimento negro defendia é que você tinha que ir lá e descer a porrada na Ku Klux Klan. Desculpem, vou dizer assim. Porque, aliás, é o que deve ser feito mesmo. Essa gente... Aí eu acho que o diálogo ele para em algum momento antes da Ku Klux Klan, o diálogo acabou. E aí é conflito mesmo. O que você vai fazer? sim, e, tipo assim, é tanta coisa assim. E aí eu acho que entra naquela questão do Foucault, que o pessoal fala, que defende, nananã, porque ele narra, né? A gente vê a narrativa desse pessoal, é tipo assim, surreal, entendeu? Tipo, o capitalismo tá dando certo. E eles mostram cada coisa que eu fico assim, gente, tá dando certo pra quem? Não é possível que eu seja uma isolada e que não esteja dando certo só pra mim. Eu acho que você não é uma isolada. Eu acho que para a maioria das pessoas não está dando certo, mas é possível, foi possível. Dá para criar bolhas para quem é possível, né? Criar uma bolha para quem está tudo dando certo. E esse é um tipo dessa bolha. Meu print fura bolha hoje em dia, meu perfil fura bolha é o print bolsonaristas. Isso sim é assustador, cara. O nível do conspiracionismo dos caras é do que o Anon para cima. Gente, vamos lá. Tem mais questões aqui. Olha só, eu sei que tem uma questão da Dayana, mas não, acho que vamos para dela primeiro. Eu ia falar para a gente continuar no Necropolítica e voltar depois, mas acho que a dela é muito simples. Eu respondi aqui. Respondeu? Deixa eu ver. Não, eu não mandei, manda agora. Não, tá. Você digitou, mas não mandou? Eu esqueci. Acontece bastante. Vou ler a pergunta. Neoliberalismo seria uma vertente dentro da sociedade da positividade ou seriam as mesmas coisas? Eu acho que eu mencionei isso há pouco, mas talvez tenha sido muito rápido. O que acontece? São maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa. São conceitos diferentes que tentam dar conta da mesma coisa. E aí eu quero aproveitar para fazer um comentário um pouco mais geral que eu achei muito bom. Foi um professor que fez isso. Eu não quero olhar para esses autores. Foi num curso que ele viu muitos clássicos, né? Clássicos do pensamento político, era um curso sobre isso. Então ele via Hobbes, Moros, Maquiavel, todos contemporâneos, tá? Marx. E aí o que ele falou, não estou indo nesses caras e nos conceitos deles para procurar a verdade sobre a sociedade. Nenhum desses conceitos vai me trazer a verdade sobre a sociedade. Todos esses conceitos são ferramentas com as quais eu vou tentar dar conta da sociedade. Caixinhas de ferramentas, cada um tem uma caixinha de ferramentas. Então, no caso, neoliberalismo e sociedade da positividade são caixinhas de ferramentas parecidas em alguns aspectos, mas que são um pouquinho diferentes, porque cada uma enfatiza uma coisa diferente, com as quais a gente pode tentar dar conta de um mesmo fenômeno que é a nossa sociedade atual. E veja, nenhum conceito encerra a coisa. Para a gente dizer isso, a gente teria que concordar com Hegel que o saber absoluto é possível. Mas não, os conceitos nunca encerram as coisas. As coisas são as coisas, os conceitos são os conceitos ajudam a dar conta das coisas. Entendeu? É isso. Me estendi um pouco. O Diogo quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Larissa postou o negócio. Aqui, tá. Perfeito. Acho que a Larissa colocou bem, né? Muito bem colocado. Quais são as ênfases que cada um coloca? Que o Lavoie e o Dardot focam nessa racionalidade, como essa racionalidade opera. Já o Byung-Chul Han está mais focado nos impactos dessa vida. Eu acrescento só uma coisa. Ele foca mais no contraste com a sociedade disciplinar, né? E aí ele usa essa é uma metáfora, essa imagem, né? A positividade da negatividade. Olha os filhos da Larissa estão aprontando aí. Desculpa. Avisando a você que estão destruindo coisas. Gente, desculpa, mas estou mesmo.
Então vamos passar para as próximas perguntas. Concepção, eu não sei, Ana, você falou na página anterior do texto, Necropolítica, no caso, marquei a concepção de morte de Hegel, conceito bipartido de negatividade. Você quer que a gente comente isso? Porque isso dá, como a coisa do Bataille se dá uma desviada do assunto. Tem um outro comentário eu acho que eu vou seguindo, eu vou dar a chance da Ana comentar se ela acha, o quanto ela acha que é importante a gente comentar esse conceito do Hegel. Na verdade, eu resolvi falar, eu fiquei, Perfeito. porque assim, o texto realmente muito confuso, e algumas frases eu travava, porque eu dizia assim, meu Deus, será que é tão fundamental eu entender isso? Porque eu não entendi. E como a gente já vem de textos que falam de negatividade e positividade, aí eu falei, meu Deus, será que tem alguma relação entre essa negatividade que ele está dizendo ou alguma coisa que eu não percebi? E eu sei que vocês estão dizendo que estão querendo destacar aquilo que efetivamente é o que importa, e aí eu não sei, se você acha que isso aí é uma coisa que eu posso passar, tudo bem, vou levar, mas foi isso que eu pensei, entendeu? Olha só, eu quero fazer só um reparo. O texto não é confuso. Agora eu vou defender a redação do bem. Não tem nada aí que esteja... O que ele é muito denso. E em muitos pedaços, ele vai ser confuso para quem não conhece os conceitos de autores dos quais ele está falando. Porque como costuma esse texto, tal como costumam ser os textos de especialistas para especialistas, ele é por bom entendedor. Ele não é feito para quem não conhece Hegel. Ele supõe que você conheça Hegel. Se você conhece Hegel, isso aí não só está... eu vou te dizer, esse trecho que você está falando, não quero aqui me arvorar em especialista de Hegel, mas eu conheço alguma coisa, estudei o autor e tal, tá uma síntese perfeita do que é a morte no Hegel. E é difícil fazer essa síntese. Então, na verdade, é um trecho extraordinariamente claro. Mas que, evidentemente, ele aparece confuso quando a gente não sabe bem do que ele está falando. E eu vou resumir do seguinte jeito, que não é bem o que ele está dizendo aí, mas é um jeito rápido de dizer. O Hegel, isso não é só para a morte ou para a história, é para tudo. A dialética hegeliana tem um esquema que está dado desde o começo da Fenomenologia do Espírito, que é o primeiro grande livro dele. Você tem uma coisa, esta coisa produz a sua própria negação, porque a contradição é a maneira de ser da vida e dos viventes e da história. Essa coisa produz a sua própria contradição. Portanto, essa coisa nega a si mesmo. Mas aí, a negação que ele produziu nega a negação. E aí, dois negativos dão um positivo. E a partir dessa contradição e da negação, ele gera uma coisa positiva. E assim caminha a humanidade. Assim caminha a história. Então você tem um conflito que é gerado a partir de uma contradição. Esse conflito é resolvido. Negação da negação é uma coisa as coisas se resolvem. E isso dá numa terceira coisa, que é a evolução daquilo. E assim a história vai caminhando por conflitos até chegar na sua resolução. Eu falei de um jeito que talvez vocês tenham a impressão que o Hegel é uma porcaria, que você deve passar longe dele. Veja, é um autor difícil, mas muito importante. E eu vou dar um exemplo vou arriscar um exemplo que eu acho que ilustra o tamanho da influência dele. Você sabe, houve quem pegasse esse esquema, negação da negação, que dá numa terceira coisa, e jogasse na educação. Para poder dizer, por exemplo, que o aluno ele já tem a negação de si. O aluno nega a si mesmo. Por quê? Porque o aluno ele já ensina. E o professor já aprende. Em alguma medida, o aluno já é professor, o professor já é aluno. Isso gera uma contradição. Essa contradição é o que faz, uma das coisas que possibilita a educação. E ela vai se resolver
quando o aluno não for mais aluno, ele for ele tivesse formado. Se isso está parecendo familiar para vocês, eu estou pensando em Paulo Freire, tá? Que é um sujeito profundamente influenciado pelo pensamento dialético, hegeliano, marxista, etc. Então é para vocês não acharem que o Hegel, só porque ele fala em fim da história, conhecimento absoluto, ele está ultrapassado. Não é assim que essas coisas funcionam. Fez sentido? A explicação ajudou? Sim, ok, entendi. E veja, por que isso interessa muito ao Mbembe? Porque isso, em última análise, justifica, se usado do jeito como o Hegel usa, isso pode ser usado e foi usado para justificar todo tipo de atrocidade. O poder necropolítico ele fica justificado. Inclusive a missão civilizatória, colonizadora, supostamente civilizatória, pode se justificar. Não, nós estamos aqui negando esses caras porque da negação vai vir uma coisa boa. Em última análise, você pode justificar qualquer porcaria com isso. Houve gente, inclusive dentro da tradição dialética, a partir do Hegel, que criticou o Hegel por isso. Que foi dizer, não, da negatividade do conflito pode não sair nada. Pode sair só negação mesmo. Não necessariamente da negação. Da negação vai sair uma coisa positiva, uma superação. Pode não sair nada, pode ser só ruim. Tem uma outra pergunta sua, né, Ana? Poderíamos dizer que uma sociedade como a sueca seria baseada numa característica de biopoder ou nada a ver isso que pensei? Não, acho que tem muito a ver. Eu entendo, uma sociedade do... Ai, meu Deus. Bem-estar social. Bem-estar. Isso, obrigado, Larissa. Bem-estar social. Acho que é nesse sentido. Mas veja, eu acho que a gente poderia argumentar que isso é mais nuançado. Se você for um imigrante de um país do terceiro mundo, digamos, se for um imigrante senegalês na Suécia, não vai ter sociedade do bem-estar para você. Entendeu? Pega aí, Diogo. Eu achei que você... Fala aí. Deixa eu dar uma complicada nessa de se a Suécia é um estado do biopoder. Você certamente vai notar, né, no interior da sociedade sueca, especialmente, como eu estou chamando a atenção, para aqueles que são do padrão sueco, aquele homem branco de olho azul, bem da região e tal, você vai notar características disso, bem marcantes disso que o Foucault chamou de biopolítica, desse fazer viver. Vai ter saneamento básico, vai ter saúde pública, vai ter sistemas de manutenção e prolongamento da vida, tudo mais. Porém, o Achille Mbembe chamaria a atenção, né? Ele chama a nossa atenção, não é que chamaria, ele chama a nossa atenção com esse conceito de necropolítica, do quanto essa Europa, que se você olhar à primeira vista, funciona toda nesse sistema de biopoder, como ela está comprometida diretamente com uma necropolítica que foi praticada em larga escala no mundo não europeu. E aí você pega mesmo a Suécia, que não é caracterizada assim, por ter pego o barco e vindo à África, e escravizado, e ido à América e colonizado, né? Não passou tanto ali pela Suécia, mas aí você pega... Eu procurei aqui rapidinho uma notícia que eu tinha visto há algum tempo, justamente que você falou, me chamou a atenção. O Instituto Karolinska, da Suécia, elege todos os anos o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. É um instituto, portanto, o instituto mais prestigiado de medicina do mundo. É aquele que julga e distribui os prêmios Nobel de Medicina, que é uma instituição sueca, justamente. E ele tem na sua história, a notícia é sobre isso, ele tem na sua história o ter sido o pioneiro e o mais influente instituto de medicina que lançou as teorias racistas, que supostamente podiam pegar características anatômicas, tamanho do cérebro, tamanho da cintura, tamanho da cabeça, formato disso, daquilo, para justificar a superioridade de uma raça sobre outras. Então, passa pela história da Suécia, enquanto um país ali europeu, de civilização europeia, não sei o quê,
toda uma intensa promoção daquele mesmo racismo que está na base de toda a necropolítica que se faz fora da Europa, né? Assim, de toda a aventura colonial, escravizadora, não sei o que seja, da legitimação disso a partir de certo tempo, ali no século XVIII, XIX. Então, é difícil dissociar uma coisa da outra, né? Assim, tem ali toda uma característica biopolítica, mas vai ter também toda uma promoção de necropolítica, seja pela via direta de pegar o barco e ir à luta, seja por essa via que ainda foi muito importante, especialmente no século XIX, para a legitimação do racismo e das violências extremas que as pessoas sofriam por não serem padrão branco europeu. Sobre isso também da Suécia, e não só da Suécia, né, mas dos países nórdicos, eu acho que em geral, que tem uma característica muito parecida. Eu vi um vídeo da Laura Sabino, e eu acho que explica para quem tiver dúvida, porque ela também estava explicando uma coisa que a gente também tem que pensar, não é só o biopoder e toda a questão da qualidade de vida, do estado de bem-estar social, toda essa questão é praticada ali, mas também as grandes corporações, né, aonde que ela consegue essa mão de obra barata? Então, de alguma forma, para que seja promovido, não, é a Laura, é Sabino, não Sabrina, é Laura Sabino. E ela estava explicando essa questão, né, de que muitos desses países que têm uma política por ser verde, por ser muito sustentável, por terem diminuído os níveis de poluição e por ter um índice de trabalho muito bom, o pessoal lá costuma trabalhar nesses países assim, que ela estava citando, 6, 7 horas por dia, 5, 6, 7, né, a jornada de trabalho, mas em compensação, né, os países que hospedam as corporações deles têm a mesma carga de trabalho que explora, né? Então, assim, para que seja sustentado esse bem-estar social ali, alguém precisa estar sendo explorado, e são esses países periféricos, né, do capitalismo periférico. Então, por um lado, eles têm o biopoder como política, mas eles utilizam da necropolítica também em outros aspectos, em outros lugares. Bem lembrado, bem lembrado. Mais um aspecto de uma necropolítica que sustenta uma biopolítica interna. A lógica do Achille Mbembe é bem certeira nesse ponto. Eu vou aperfeiçoar meu exemplo ilustrativo. Você vai se sentir numa sociedade de bem-estar social na Suécia até você decidir construir a sua mesquita. Aí dali a pouco vai aparecer um atirador maluco e sair fuzilando as pessoas lá, quando você estiver rezando. Tipo isso. E aí o julgamento dele vai ser polêmico. Temos mais uma. E tem também aquela pergunta sobre o cálculo da média, né? Eu estou deixando essa por último. Luiz Thiago, não é bem uma pergunta, mas é um comentário que eu acho interessante. Lendo Em Busca da Política, de Bauman, destaquei uma citação que talvez possa ser relacionada à polarização da necropolítica. O preço da má política é o sofrimento humano, o que acho ser conceitos diferentes. Acho que são conceitos bem diferentes, porque a necropolítica ela não é uma má política, não é fruto do erro. Não é porque o pessoal se confundiu aqui e aí instaurou uma política de extermínio. Desculpa, eu estou falando de um jeito caricato assim, mas é porque também não é deliberado, não é pensado. Ele vai acontecendo assim. Não teve não vamos recair na coisa do mal radical. A ideia de que teria grupos que planejaram muito malignamente, vamos exterminar populações e tal. Isso foi acontecendo. É até muito difícil de entender por quê. Mas o Bauman, até onde me consta, ele não chega a usar em momento nenhum a noção de necropolítica.
mas usa bastante a de sociedade disciplinar, e ele é um dos que vai tentar, à sua maneira, dar conta, vai dizer, a sociedade disciplinar não é mais o suficiente para entender. Esse problema, que é o problema do Churran, que é o problema do Laval e do Dardot, o Bauman também já estava lidando com ele. Não é o suficiente, nós precisamos ir além. Mas ele vai pegar muito mais no ponto da sociedade disciplinar e do que uma coisa como a sociedade neoliberal, do que na questão da necropolítica, que eu saiba, ele não... Vamos lá. O que ele trata, sim, é da questão da exclusão social. Ele tem um livro, né, muito bacana, que eu acho muito bom, que é o Vidas Desperdiçadas, em que ele vai falar de exclusão social, de como é uma sociedade que produz pessoas à margem e tal, mas não é sob a ótica da morte e do ser matável. É diferente, ele não fala disso. Que eu saiba, tá? Eu vou confessar a você que eu nunca li o Em Busca da Política. Então pode ser que tenha alguma coisa me escapando. Né? Eu conheço o Modernidade Líquida, o Vidas Desperdiçadas, aquele Cartas de Amor Líquido, que são todos muito legais e surpreendentemente atuais para um cara que escreveu ainda antes do advento das redes sociais, ainda nos primórdios da internet. Eu lembro que no Vidas Desperdiçadas, quando ele vai fazer uma busca na internet, o exemplo dele é com Alta Vista. Não tinha o Google ainda. Isso era quando a internet era mato. No E Cartas de um ainda assim, o livro Mundo... tem uma atualidade... No Cartas de um Mundo Líquido tem um exemplo sobre aprisionamento no digital e a coisa de trocar mensagem, que é de SMS. A pessoa está trocando SMS o dia inteiro uma com a outra. Diga a sua idade sem dizer um número. Na minha adolescência... Na minha adolescência tinha nem SMS. O que eu ia dizer, meu Deus do céu? Bobagem. Ninguém tinha celular, não. Diga a sua idade sem dizer um número. Macete do barbante para poder pegar mais ficha no fliperama. Pronto. Tá aí. Ou no orelhão. Também funcionava. Orelhão. Diga a sua idade sem dizer um número. Mas, ô Luiz Thiago, tá de boa monta aí o comentário? Você sentiu contemplada a sua questão? Deixa eu falar uma coisa. Eu não vi, mas eu vou recomendar sem ver, porque eu sempre gosto. Mas o Greg News da sexta passada foi sobre positividade tóxica. Então, assim, não tem erro. Isso vai ter a ver com o texto do Byung-Chul Han e isso vai ser bom. Assim, não teve, faz tempo que eu não vejo um episódio ruim desse programa e eu sempre vejo todos. Eu acho excelente. Uma das melhores coisas que aparecem no YouTube ou na televisão, como for. Gente, deixa eu falar então da pergunta sobre a média, tá? Alguém perguntou como calcula a média. A média você calcula, eu vou fazer um gracejo aqui, não me leve a mal, tirando uma média das duas notas. Você vai pegar a sua nota da primeira prova, vai juntar com a nota da segunda prova, vai tirar uma média. Na média você faz somando e dividindo por 2. Quem tirar 7 ou mais, passou. Quem tirar entre 4 e 7 está em prova final. Isso, obrigado, Larissa. A Larissa está colocando em fórmula matemática aí. Agora, o professor é chato. Na verdade, olha, é assim. O professor é chato. Porque se você não coloca entre parênteses, está dividindo só a P2. A próxima eu vou colocar uma parada entre colchetes também. A equação. Vamos fazer uma média, um cálculo da média que precisa usar a fórmula de Bhaskara, para vocês não terem, para vocês acharem que ele é muito útil. Desculpem, gente. Quem tirou 7 ou mais, tá aprovado. Boas férias, Feliz Natal. Quem tirou entre 4 inclusive, e 6,9, ou seja, abaixo de 7 exclusive,
está de prova final. Obrigatoriamente de prova final. Obrigatoriamente em que sentido? Se você não for fazer a prova final, você está reprovado. Porque é evidente que, agora você sartreano, você não é obrigado a nada. Você sempre pode ser, aqui na disciplina, você não é obrigado a nada. Se você quiser, você pode ser reprovado. Se você tirou abaixo de 4 na média, você já está reprovado. Aí não há o que fazer. Tá? Gente, rapidinho. Já chego lá. Rapidinho. Detalhe de manual de aluno, assim, mas que o pessoal, teve gente que não pegou isso e depois deu uma reclamada indevida. O que o Heitor falou é importante. Você fez a primeira prova e a segunda prova. Ficou com média 6. Aí você pensa, 6 já estou aprovado, né? Para que eu vou tentar fazer a prova final para melhorar essa nota? Não. A sua média final, no final, depois da prova final, é a nota da prova final mais a sua média dividido por 2. Portanto, se você não for fazer a prova final, você vai ficar com 0 na prova final, vai dividir com 6 e você vai ficar com 3 de média. Final, entendeu? E vai ser reprovado. Então, prestem atenção, tá? Caso fique com nota entre 4 e 7, média, vá fazer a prova final, obrigatoriamente. Tá? Porque você vai conseguir uma nota para juntar com a média e fazer uma nova média. Tá? Não deixem de fazer a prova final. E como também, faz, Larissa? Como faz o sinal de maior ou igual? Eu não sei fazer. Acabei de perceber essa falha na minha formação. Obrigado. Eu confundi, até 8, né? Entre 7 maior e 4. ou igual a 7, aprovado. Tá. Menor que 7, ou seja, 6, entre 6,9 tá. e 4 inclusive, prova final. Menor que 4, reprovado. Pronto. Desculpa te interromper, Diogo. não é isso. E também não deixar de fazer a avaliação achando que já tirei uma nota tal na primeira, se eu não fizer a segunda, depois faço prova. Não, porque aí você vai ficar com 0 na segunda prova e ela vai somar, né, com a sua primeira nota, dividir, vai te dar uma nota baixíssima que de repente você vai ser reprovado direto. Não é assim, tenho a nota da primeira prova e vou somar ela com a prova final. Não. Primeiro vai ter uma média entre a primeira avaliação e a segunda, tirando sua média do semestre. Caso fique entre 4 e 7, essa média vai ser somada com a nota da sua prova final e vai ser feita uma nova média. Então fiquem atentos. Estou colocando isso aqui. Eu coloquei média com crase. Aí me dá agonia. Mais prova final dividido por 2. Pronto. Nota final, média final, enfim, tá? Agora, eu vou enfatizar o que o Diogo já falou e que nós já falamos da outra vez. Isto consta no manual do aluno. Nós não inventamos esse jeito de atribuir média. Isso quem inventou foi o regimento interno da UERJ. Supostamente, todos seríamos obrigados a segui-lo. Vocês não precisam me dizer, não, mas fulano, tá, tudo bem. Aí isso é problema de quem? De fulano. A gente está seguindo o regimento. Só um instante. Já respondendo a outra questão, a previsão de correção dessa avaliação, eu vou te dar a seguinte previsão, que parece ser uma boa. A prova final é de 18 a 22 de novembro. Então, em algum momento antes do dia 18, a gente vai ter as notas. Eu vou responder essa com o regimento debaixo do braço. Tem que ser 48 horas antes. Tá? 48 horas antes da prova, vocês têm que ter esse resultado. Antes da prova. O máximo que pode acontecer é ou seja, dia até 15 à noite, dia 16 de manhã. Isso, obrigado. Isso aí. Eu espero que seja antes. Espero que a gente consiga dar esse resultado antes, tá? O objetivo é dar antes, é o mais cedo possível, mas o final do semestre é um negócio atribulado, não é só para vocês, é para a gente também, e eu, como já comentei aqui, além de tudo, estou me mudando, então, aquela loucura, mas assim, vocês vão ter esse resultado antes da prova final, vão ter esse resultado ainda em novembro, enfim,
E eu espero que todo mundo já entre em dezembro liberado dessa disciplina aqui, porque... Bom, isso também... enfim. Mas todo mundo da nossa disciplina recebeu a sua primeira nota já, né? Então, nesse ponto, a gente não pode... A gente demorou e tal, mas, gente, até também tem o seguinte, demora porque a gente corrige com calma. Eu acho que isso ficou bastante... Fica bastante evidente, né? O trabalho é complicado de avaliar, são textos dissertativos, não tem gabarito, não tem como ter gabarito. Né? A gente tem que ter critério, mas cada trabalho merece uma leitura cuidadosa, etc. Dá trabalho corrigir direito. É isso. Eu acho que vocês não querem que a gente corrija correndo e cometa injustiças a troco de nada, né? Bom, eu vou dizer de novo, tá? Não cometam plágio, porque, infelizmente, aconteceu. A gente sabia que ia acontecer. Sempre acontece, infelizmente. Sempre alguém comete plágio. Não seja você essa pessoa. Mas, professor, eu citei o texto do Mbembe. Mas você disse que era do Mbembe? Ou você escreveu como se fosse seu? Porque se você escreve como se fosse seu, é plágio. Tem que citar. Não pode copiar. Certo? Então, possivelmente quem está aqui não é quem precisa desse alerta, mas vou enfatizar para que não aconteça com você, porque plágio é zero. A gente não tem o que fazer. A gente não pode botar o nome embaixo com uma nota que não seja zero, embaixo de uma prova que tenha cometido plágio. Nós estamos falando de falsidade intelectual. Reclama com o Código Penal, não reclama comigo, entendeu? Tipo isso. É grave assim. Tá, eu acho que não tem mais... Nós estamos beirando aí o meio-dia, acho que não tem mais nenhuma questão, né? E todo mundo já tem que sair para se preocupar com o almoço, a criança já reclamou que está com fome aqui. Nem o videogame está impedindo a fome dela de se manifestar. Então é porque o bicho pegou. É isso, né? Vamos lá, então? Bom, pessoal, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês. Para quem não pôde assistir ao vivo, a aula está aí gravada e disponível na sala da disciplina. Façam uma boa prova, evitem a todo custo plágio. Não só evitem, não façam. Realmente não façam plágio, porque a nota é zero. Então, tentem ter alguma dificuldade. Deu para estudar muito legal, chegou na hora da prova, meio de paraquedas, mas tenta fazer, porque alguma coisa se aproveita. É muito difícil que alguma coisa não se aproveite. Agora, plágio é zero, você está se atribuindo uma nota zero. Então, pessoal, é isso. Um abraço para todos, uma boa semana, um bom fim de semestre. E é isso aí. Valeu. Valeu, Heitor. Valeu, Larissa. Tchau, gente. Tchau, valeu, gente. Valeu, Diogo. Valeu, Larissa. Qualquer Tchau, todo dúvida, vocês mundo. mandem no fórum. Isso, uma boa semana. Boa avaliação.